aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador, primeiro analisador de 2019. E hoje vamos falar de uma coisa que saiu no finalzinho de 2018, que foi Bandersnatch. Se você não sabe o que é Bandersnatch, foi o episódio interativo de Black Mirror, que todo mundo ficou falando, ficou maluco, tentando assistir todos os finais. E a gente vai tentar esmiuçar aqui pra vocês uma coisa muito importante. O que é Bandersnatch? A primeira referência ao nome Bandersnatch você vai achar onde? Você vai achar em livros, basicamente nos livros de Lewis Carroll, que são os livros de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho. São os contos de Alice, aqueles contos fantásticos, a gente está acostumado a ver no cinema recentemente, a Disney fez vários clássicos e tudo mais. Bandersnatch é uma criatura desses livros. Para essa parte do livro, até vou colocar na descrição aqui, eu utilizei como referência o vídeo da galera do Pronome Interrogativo, que os caras leram a história com tanto pompa e elegância, assim, que tem umas referências bacanas pra gente aqui. Pra falar o que é o Bandersnatch, que pode ser referência da série que tá no livro. Bandersnatch é uma criatura, mas não tem uma forma definida, entendeu? Ele é um misto meio que de um cachorrão grandão, assim, com um leão, assim. Nem sabe se é macho ou fêmea, entendeu? É uma coisa muito indefinida, não tem uma ilustração definida para o Bandersnatch no livro. Ele até foi retratado no primeiro filme da Alice, naquela hora que eles estão no confronto final. A Alice chega montando o Bandersnatch. Porém, o Bandersnatch não é a referência principal que nós temos aqui a levar em conta. A referência principal que a gente tem que levar em conta aos contos do Lewis Carroll são as rimas narrativas. Aqui a gente tem vários elementos do episódio do Black Mirror que tem a ver com as histórias do Alice através do espelho, entendeu? O exemplo inicial pode ser o próprio espelho. O personagem principal atravessa o espelho no Black Mirror e tem a outra ótica da vida. Ele tem outra ótica de vários acontecimentos da vida dele, tanto no presente quanto no passado. E é a mesma coisa quando a Alice atravessa o espelho nas histórias do Lewis Carroll. Além disso, também tem um gatilho do coelho, que tanto nas histórias da Alice quanto no episódio do Black Mirror são gatilhos de criatividade, gatilhos que instigam a curiosidade do personagem principal, entendeu? O coelho sempre questionando tudo mais assim, questionando, chegando a Alice a instigar, a aprender mais assim. E o coelho no Black Mirror, que era, vamos colocar assim, o ponto da criança. Através do coelho no Black Mirror você consegue ir em vários caminhos no Bandersnatch, no episódio, na gamificação do episódio, que você não iria inicialmente. Além disso, em ambas as histórias você tem o chá, e principalmente o chá nos momentos mais caóticos da história, aquelas conversas que eles têm, aquelas reuniões no Alice. E, tipo, você tem várias opções de utilizar o chá aqui pra causar anarquia dentro do episódio do Black Mirror, entendeu? Pelo menos 3 situações que você usa o chá. Se você for esperto, você acha uma quarta opção também. Também temos o personagem do Colin, que pode ser comparado ao gato na história da Alice, pois ambos os personagens, toda hora que aparece, parece que você tá numa viagem de ácido, LSD lá muito louca, lá fazendo altas questões filosóficas, parecendo tá cheirado na droga. E falando em cheirado na droga, você tem o personagem da Kitty, que ela é nitidamente, visualmente muito parecida com aquele personagem do Chapeleiro Maluco do Johnny Depp nos filmes da Alice. Aquela coisa colorida, excêntrica pra caramba, tal assim. E que até parece de modo relativo, assim como através do espelho original, parece pouco, assim, não é uma coisa tão incisiva na história principal. E como se não bastasse todas as referências que nós citamos aqui, o episódio de Bandersnatch do Black Mirror também tem algumas referências de fotografia a quem? A Donnie Darko, que é uma coisa que todo mundo assistiu e ninguém faz a menor ideia que está se passando, mas todo mundo acha que entende tudo de Donnie Darko, assim como todo mundo acha que entende tudo de Black Mirror. Mas além dessa questão do livro, Bandersnatch ele tem uma segunda camada, e que é uma coisa mais próxima ao que foi apresentado no episódio, que é o jogo Bandersnatch. Bandersnatch foi alvo de um documentário da BBC em 1983, cara. E nesse documentário era mostrado como que era o trabalho de desenvolvimento do jogo, como que eles desenvolviam, sim, tipo, mostra muito de ambiente de empresa que eles estão trabalhando ali e tudo mais para desenvolvimento de jogo da época. E aí que tá uma coisa muito interessante, porque você assistiu um documentário, inclusive até, sei lá, vestimentos das pessoas, detalhes de cenário, assim, é muito semelhante ao que você viu no Bandersnatch, entendeu? A produção do episódio não admite que se inspirou no documentário pra fazer, mas é muito nítido, cara. Você vê o episódio do Bandersnatch depois vê o documentário, é tipo, tem muita referência visual colocada ali. E qual que era essa empresa que é retratada no documentário? Era a Imagine, uma empresa de 1982 situada em Liverpool e que fazia jogos de computadores com essa característica tentando ser disruptiva, diferentona. E uma das propostas era um deles fazer os Mega Games. O que eram os Mega Games naquela época? Seriam games que teriam um console próprio. Entenda console próprio como um chipzinho que aumentava a capacidade do computador que ia ser executado e tudo mais, não é nada
Ah, vou comprar um PlayStation para jogar o jogo. E com esse chipzinho era capaz de extrapolar algumas limitações do computador e fazer um jogo mais envolvente, mais interessante. Porém, eles queriam tanto reinventar, a empresa acabou falindo. Eles venderam todo o direito, toda a produção do Bandersnatch para outra empresa. Essa empresa se chamava Psygnostics e tem até um logo parecido com aquelas bandas de glam metal lá, que o molequinho fica mostrando o disco lá no episódio do Bandersnatch também. Que modificou algumas coisas no jogo e lançou o jogo com o nome de Breadcrest, não com Bandersnatch. Mudou o nome sim, mas manteve alguns tipos de coisas que eram estabelecidas antes, entendeu? Porém, o jogo não deu muito certo. Ele tinha muito bug assim, ele era muito zoado, entendeu? Ele não era completão e perfeitão como diziam na época do Bandersnatch. Tendo essas duas coisas bem estabelecidas, o Bandersnatch do livro e o Bandersnatch Game, a gente tem aqui o plot principal que juntou e fez o Bandersnatch episódio de Black Mirror interativo. Pois do lado do game você tem toda a interatividade, que esse sim era o grande plot de revolução que a Imagine pregava na época lá, entendeu? Aquela pegada que a galera tem brincado agora de você decide, você escolhe o final para seguir a história, a liberdade para se jogar alguma coisa e sem ter um final definido, assim, se você fazer a história do seu personagem. E, logicamente, todas as questões lúdicas, bizarras, compondo uma história interessante, que tem lá no livro do Lewis Carroll, que, inclusive, algumas histórias do Bandersnatch tem até colaboração do Tolkien para escrever de tão magnífica que são, complementos o background de uma coisa que é palpável, que a gente consegue entender que é toda essa construção de games dos anos 80, assim, esse background que a gente tem, assim, desenvolvimento de games agora que é tudo muito gamificado, as coisas na vida, assim, com toda essa questão lúdica de uma história que já deu muito certo, entendeu? Então juntou o palpável com o lúdico que já deu certo, formou uma história que é interessante, envolvente e totalmente gamificável pra galera agora dentro do Black Mirror, dentro do Netflix. E tá fazendo isso algo bacana, algo inovador, a gente fala daqui a pouquinho que não é inovador, de você conseguir dentro de uma plataforma de streaming jogar alguma coisa. Porém, ele não é inovador porque na indústria de games você já tem isso tipo há um razoável tempo, entendeu? Você teve lá no PlayStation 3 o The Walking Dead Telltale, que fechou recentemente, assim, mas que tinha essa questão de você escolher para onde vai a história do personagem. Teve também o Heavy Rain, que é um jogo que você tinha a mesma manipulação de destinos. E mais recentemente, agora no PS4, você tem o Until Dawn e o Detroit Become Human, que são basicamente isso, entendeu? Você escolher o destino do seu personagem através de opções que o jogo te dá. Só que a diferença aqui é numa série, não é num jogo, entendeu? Então isso seria disruptivo? Seria algo de vanguarda? Na verdade não, porque na verdade a mesma tecnologia que é utilizada aqui no Black Mirror já foi utilizada algumas vezes dentro do próprio Netflix. O exemplo mais bem sucedido disso é uma história do Gato de Botas, onde você escolhe, assim como no Black Mirror, o destino do Gato de Botas na história. Pois eu sou obrigado por forças além dos meus poderes a oferecer opções a você. Escolhas que afetam o seu destino. Eu ainda não entendi. Significa que às vezes eu deixo você escolher o que vai fazer. Escolha agora. Prefere lutar com um deus que tem poderes maiores que os seus? Se acha covardia, pode enfrentar uma árvore em vez de uma figura da mitologia. Hã? Traduzindo, o que você acha que é disruptivo, inventivo e totalmente genial da sua parte, na verdade essas crianças já estão fazendo isso faz tempo, Netflix está nem sabendo disso. Além de todas essas questões, um dos segredos do Black Mirror que ainda tá de volta no episódio, que é toda essa questão de easter eggs, não precisa nem falar das referências ao Metalhead e tudo mais, o próprio Bandersnatch já teve referências a episódios anteriores e tudo mais assim, só que aqui a gente tem uma referência melhor e mais interessante pra gente, que são você jogar o Noise Heavy, que é aquele joguinho do Colin lá que mostra o bonequinho caindo assim, tá ligado? Tipo, se atirando do prédio. E também é bem o estilo hipster, bem o estilo Black Mirror. Pra você jogar o Noise Heavy, você tem que baixar um emulador, depois baixar o Room, instalar no computador pra assim jogar, entendeu? Simular um computador da época lá no seu computador pra poder jogar o jogo. É uma coisa meio complicada, vou deixar o link na descrição que fica mais fácil do que você ficar procurando um link por aí. Antes de finalizarmos aqui o vídeo aqui pra dar um veredito final sobre o Bandersnatch, vou pedir pra você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador. A gente tá voltando em 2019 com tudo, cheio de conteúdo novo pra vocês, super da hora. Ouça o nosso podcast que é o Sala da Discord, que é feito pra pessoas maravilhosas como você que gosta de Black Mirror e gosta de Bandersnatch. Vai lá no Zona E também, a gente fez um podcast sobre Black Mirror lá muito tempo atrás e logo vamos fazer outro. Curta Legião dos Vilões, que a gente tem bastante conteúdo. E qual que é o grande legado ou qual que é a grande lição que o Bandersnatch tem pra gente agora? Pode-se dizer que o Bandersnatch é a concretização da gamificação do entretenimento. O que seria gamificação do entretenimento? Vamos colocar que seria o futuro mais, colocar assim, palpável assim, que é o futuro transmídia. Não tô falando muita coisa maluca aqui, mas basicamente de modo
literal seria você unir o entretenimento de filmes e séries ao entretenimento de games, fazer tipo tudo uma coisa só, onde você vê uma série e assim como o game você decide o final do personagem, decide o final da história. Será que isso vai funcionar? Talvez para nossa geração não funcione tanto, nossa geração que foi acostumada a ver filmes e séries e a jogar videogames. Mas talvez para essa geração que nasceu agora, que é a geração que tá brincando com gatos de botas, Netflix, seja o futuro da mídia, entendeu? A geração que daqui 20 anos vai ter a nossa idade, os super millennials, assim. Talvez essa galera consuma entretenimento dessa forma gamificada, dessa forma que vai unir uma série com um filme a um jogo de videogame e fazer e surge alguma obra inventiva, super marcante, tudo mais assim, e que de fato mantenha a nossa cultura pop seguindo por anos e anos, tudo mais, entendeu? Então é isso aí, galera, e até o próximo analisador.